Deus, queremos dar a Ti graças nessa noite tão especial de adoração ao Senhor, aonde o Senhor, uma vez mais, vem cumprir a Tua palavra em nossas vidas, onde o Senhor disse que aonde se reunissem 2 ou 3, com sinceridade, em espírito e em verdade, no nome do Senhor, ali o Senhor estaria presente. Portanto, eu creio que Tu estás aqui nessa noite e pode abrir a Tua palavra para nós, falar aos nossos corações, nos ensinar, nos instruir, ó Pai, porque Tu és o nosso mestre. Tu és também o Deus da cura, o Deus dos milagres, e nós estamos no lugar certo, no momento certo, debaixo da atmosfera certa, Pai, esperando no Senhor. Venha cumprir a Tua palavra mais uma vez, venha manifestar o Teu Espírito nas nossas vidas, Pai, que todos sintam bem diante de Ti, sintam a Tua presença, sintam, Pai, a brisa do Teu Espírito, ouça a Tua voz mansa, suave, que fala no profundo das nossas almas. Aqui nós estamos nas Tuas mãos, Te pedimos, fala conosco, ensina-nos a Tua palavra, pois ela é especial, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer outra espada de 2 fios. Portanto, envia a palavra e vivifica a palavra no interior das nossas almas. E sairemos daqui, Pai, edificados, ajudados, Pai. Sairemos daqui com os nossos braços carregados, cheios de bênçãos, Pai, vinda do alto, vinda de Ti, Pai. Portanto, descansamos em oração e colocamos tudo em o Teu controle. Em nome de Jesus Cristo, assim oramos e confiamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Pode se assentar por alguns minutos. Que Deus possa abençoá-los mais uma vez. Fico feliz de poder estar aqui com vocês nessa noite. Estava lembrando agora à tarde que eu acho que mais ou menos uns 10 anos atrás, né, pastor Carlinhos? Eu passei por aqui e preguei aqui em um domingo de manhã numa escola dominical, e hoje nós estamos de volta para adorar a Deus. Keren era uma criança ainda, minha menina. O Tiago também era bem menininho. Ele nem tem lembranças de quando eu passei por aqui, né? Todos eram os mais jovenzinhos, né? Mas estamos aqui mais uma vez, crendo que Deus há de nos abençoar, falar nos nossos corações. Deus abençoe o pastor Antônio Carlos, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe pastor Glauber, pastor Anderson. Deus abençoe a toda a igreja do Senhor. Nós vamos aqui sem muitas delongas, tomar a Bíblia em primeira epístola de Timóteo, primeira carta de Timóteo. Nós vamos abrir no capítulo de número 1. Tenho a lembrança aqui de alguns irmãos, né? Aquele ali é o Leandro, é isso mesmo? Já teve lá em Passos algumas vezes, né? O irmão é que trabalha no correio, alguma coisa assim? É. Deus abençoe. Tenho recordação, né? Gostava de ir lá comprar móveis rústicos. Que o Senhor possa falar em nossos corações. 1 Timóteo, capítulo 1, nós vamos começar aqui no verso 1. Nos diz assim: Paulo,
apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Existem filhos e filhos, né? Esse aqui, Paulo está dizendo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, olha as recomendações do apóstolo aos verdadeiros filhos. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. Observou isso? Na mesma categoria que Deus decreta juízo sobre parricidas, matricidas, pais e mães homicidas, né? A mesma categoria que Deus julga os fornicadores, os ladrões, os mentirosos, Deus também decreta sentença sobre aqueles que são instáveis doutrinariamente. Portanto, a pessoa pode ser puro como lírio, mas se a sua doutrina é corrompida, ele carrega um grande julgamento sobre si. Por isso que Paulo sempre advertia a igreja para cuidar dos seus passos doutrinários. Vamos orar e pedir a Deus para falar algo conosco. Senhor Deus, Pai, nós estamos com esta palavra apostólica diante de nós e pedimos ao Senhor, venha nos visitar, venha falar conosco, venha nos guiar aos verdes pastos e às águas tranquilas, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, instrui-nos, guia-nos. Nós estamos te convidando, Pai. Estamos abertos ao Teu Espírito Santo. Portanto, seja bem-vindo mais uma vez entre nós. É a nossa oração e súplicas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Podeis assentar. Nós temos na mensagem uma frase que nos acompanha desde sempre, quando começamos a compreender o Evangelho, que é a expressão que o irmão Brana usou algumas vezes, quando ele dizia, ou disse, que se o grupo de Paulo entrou, o meu grupo também vai entrar.
e ele dizia assim: porque o que Paulo pregou foi exatamente o que eu também preguei. E o irmão Brana disse que do outro lado ouviu aquela multidão, na sua experiência além da cortina do templo, de vozes dizendo: nisto estamos descansados, estamos confiados. Agora, se nós deixássemos apenas na frase do profeta, quando ele disse: se o grupo de Paulo entrou, o meu entrou, seria mais uma dentre tantas frases, tantas filosofias. Só que essa aqui não é só uma filosofia, uma frase solta no mundo cristão. É uma frase que tem fundamento, que tem bases sólidas. Quando dizemos fundamento e bases sólidas, é porque o apóstolo São Paulo foi o padrão, vamos dizer, de mensageiro, profeta, por que não dizer o padrão de um apóstolo, um verdadeiro apóstolo, o padrão de um evangelista, o padrão de um pastor. Ele teve, em momentos diversos da sua vida, esses dons em manifestação, esses ministérios em operação na sua vida. Então, Paulo foi um verdadeiro padrão para a igreja. E o mensageiro, o irmão Brana, disse assim: partimos deste pensamento para determinar, para estabelecer que Paulo foi o primeiro profeta às eras gentílicas, à era de Éfeso. Ele disse, ele foi ainda que não foi o primeiro a pregar aos gentios, Pedro primeiro pregou à casa de Cornélio, mas quem fundou a igreja no ano 53, na cidade de Éfeso, foi o apóstolo São Paulo. Então, o profeta disse, baseado na Escritura, que Paulo foi o modelo, Paulo foi a base, Paulo foi o padrão. Então, quer dizer que nós temos um norte, temos para onde olhar. E quando a igreja não tem um norte, não tem para onde ela olhar, ela vai errar o alvo, com certeza. Quando o assunto é a santidade cristã, nós temos um norte para onde olhar. Quando o assunto é a sã doutrina, nós temos um norte, temos para onde olhar. Nós não estamos, como disse Jesus, falando a respeito de João Batista, que saístes a ver um caniço de cana agitado pelo vento. Ele disse, não, João não foi uma folha seca, um caniço de cana que para onde o vento soprava ele pendia. Ele não foi um camaleão que mudava de cor de acordo com as circunstâncias da vida, de acordo com os momentos, os lugares. Não, vocês foram ver um homem bem fundamentado na palavra. E o cristão precisa de ter esse fundamento sólido e seguro. A propósito, a Bíblia Sagrada nos diz, se você puder abrir, na carta aos Efésios, nós vamos tomar alguns textos bíblicos aqui, Efésios, capítulo de número 2, nós temos uma expressão que comprova isso que Paulo disse. Carta aos Efésios, capítulo de número 2. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim, no versículo de número 19: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aí ele começa a falar de uma igreja bem estruturada, bem edificada, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual
todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então nós já temos Paulo dizendo que a igreja, ela tem o quê? Fundamento. Ela tem bases sólidas, seguras, aonde ela pode construir, porque não é um aterro, não é uma areia movediça, é um lugar seguro. Ela pode construir, porque a Bíblia diz assim, e não é só construir uma construção mediana, não. A Bíblia diz que todo edifício bem ajustado cresce para templo. Você pode fazer um grande edifício sobre essa base que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é Jesus Cristo. Paulo disse, eu como sábio arquiteto, ele disse, lanço o fundamento. E ele disse, que ninguém lance outro fundamento, além do qual já está posto. Qual é o fundamento que está posto para a igreja, esse edifício ser edificado sobre ele? Cristo é o nosso fundamento. Ele é a nossa base sólida, a nossa base segura. Agora o diabo não fica satisfeito com isto, irmão. Por isso que o mesmo apóstolo São Paulo, que disse que a igreja tem que ter fundamento para ter uma construção sólida, grande, para ser bem edificada, o mesmo apóstolo São Paulo que disse que esta igreja não deve ser levada por fábulas, genealogias intermináveis e outras doutrinas ou doutrinas estranhas. Estranhas ao quê? Estranhas ao verdadeiro fundamento que foi lançado desde o dia de Pentecostes. Agora, o diabo não fica feliz que a igreja tenha esse fundamento. Tudo o que o diabo quer, irmão, ele não importa que a igreja seja construída e que edifícios sejam edificados, que ajuntamentos de pessoas aconteçam. Ele não importa que venhamos ser uma igreja denominada como igreja da última hora, igreja da mensagem, contando que ele consiga mexer no fundamento. Porque o fundamento, irmão, sem bases profundas, sem estar em terra sólida, segura, o fundamento, se não for construído, edificado sobre a rocha, eu disse que a verdadeira igreja do Deus vivo não está edificada sobre uma areia movediça, ela está edificada sobre a rocha. Não foi o que Jesus disse? Ele falou assim, que o homem sensato, assemelhá-lo-ei o homem sensato, aquele que ouve as minhas palavras e pratica as minhas palavras, eu assemelhá-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha, que vindo os rios, quer dizer que Jesus disse que os rios dariam contra a igreja. Vindo os ventos dariam contra a igreja. Vindo os terremotos dariam contra a igreja. Por isso não te surpreendas com lutas e tribulações de todas as espécies, morais, doutrinárias, escureça do jeito que tiver de escurecer, vente do jeito que tiver que ventar. Irmão, Cristo já nos advertiu, dizendo que isso aconteceria. Agora, o que nós deveríamos estar certíssimos de Deus é, estamos ou não estamos edificados sobre a rocha? Porque se estamos edificados sobre a rocha, irmão, venha escândalo, a igreja segue triunfando. Venha doutrinas, a igreja segue triunfando. Venha ecumenismo, a igreja segue triunfando. Venha perseguição, a igreja segue triunfando. Venha enfermidades, a igreja segue triunfando. Porque ela tem fundamento, ela tem base, ela está bem edificada. Mas o diabo, irmãos, range, trinca os dentes quando ele escuta
escuta dizer que a igreja do Deus vivo está edificada sobre este fundamento sólido. Olha aqui, irmãos, o genuíno e verdadeiro eleito não perde tempo com tonterias. Não, sua alma, minha alma é cara demais para nós ficarmos brincando de Deus e de igreja. Ei, foi preço de sangue. Não fostes com prata, com ouro ou pedra preciosíssima que vos comprou Jesus, mas com o seu precioso sangue. Tua alma é cara demais. Nossa alma é cara demais para nós ficarmos perdendo tempo com aquilo que Paulo escreveu e disse: ao meu verdadeiro filho Timóteo, ei, para isso te deixei em Éfeso. Ele disse: para que advirtas a alguns que não deixe serem levados por fábulas, que não deixe serem levados por genealogias. E Paulo foi enfático, disse assim, genealogias e fábulas que não edificam a fé, que não levam a lugar algum, que são intermináveis. É apenas abismo abrindo em abismo, doutrinas chamando doutrina, pecado atraindo pecado, e a Bíblia diz: o inferno arreganhando a sua boca sem medida. Paulo disse: meu filho, advirta a igreja. Para quê, papai Paulo? Porque ele chamou Timóteo de filho, meu verdadeiro filho Timóteo. Aí Timóteo diz: para quê, meu pai Paulo? Advertir a igreja ao quê? A não ir atrás de genealogias mirabolantes, a não ficarem por aí como surfistas, surfando ondas doutrinárias que hoje se levantam, amanhã são escumas à beira do mar. Não, olhe para Cristo, a rocha das eras, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meu verdadeiro filho Timóteo, eu te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Olha o que Paulo está dizendo: nem se deixem levar por fábulas ou genealogias que não têm fim. Irmãos, eu vou dizer para você uma coisa, e olha, nós não somos bebês pentecostais, como disse Paulo, pelo tempo já deveríamos sermos mestre, nós não deveríamos ficarmos preocupados com coisinhas, com ventinhos que passam daqui para acolá, mas vou dizer para você uma coisa, olha, o eleito não está perdendo tempo com fábulas, que aqui encantam, seduzem de momento, emocionam, empolgam, e olha, para ser bem sincero e verdadeiro, supostamente até traz a falsa sensação de estar vivendo um avivamento, mas é só uma onda. Logo, aqueles que surfam sobre ela já estão lá embaixo de novo, e muitas vezes por debaixo delas. Sabe de uma coisa? Paulo disse: muitos, Timóteo, por genealogias e fábulas, muitos, Timóteo, por ensinarem outras doutrinas, muito, por viverem na mensagem como meninos que não têm responsabilidade, surfando ondas e momentos, muitos, Timóteo, sofreram naufrágio na fé. Um dia eu vi uma reportagem de um surfista que quebrou as pernas. Eu pensei, puxa, mas no mar, né? Ele surfou aquela onda na prancha dele, foi. Não sei o que aconteceu. Eu sei que ele estava na água surfando uma grande onda e quebrou as pernas. Alguns, o salva-vida tem que ficar ali atento o tempo inteiro, porque às vezes a onda pode engoli-lo.
ele desequilibra, cai lá, e se não tiver alguém para salvá-lo, ele cai desacordado, morre afogado lá, vivendo as suas aventuras. Irmãos, quantos cristãos nesta mensagem morreram espiritualmente, vivendo suas aventuras? Eu vou dizer para você uma coisa: não sejamos crentes aventureiros, sejamos crente firme na palavra. Não viva de aventura. Deus te deu um Salvador, Cristo Jesus. Deus nos deu um mensageiro. Deus deu essa igreja, um pastor, um lugar para congregar. Deus te deu uma família. Deus está te alimentando com a palavra. Não viva de aventura. Aventuras surgirão, mas são apenas aventuras. E é assim, irmãos, o natural exemplifica bem o espiritual. Quando os filhos, os jovens, quando o homem se torna muito aventureiro, irmãos, nada, absolutamente nada, pode contrapor o seu desejo por adrenalina e aventura, porque ele se agita, o seu espírito se inquieta. É sempre dessa maneira que as coisas acontecem, espíritos agitados. Hoje nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, olha, onde as pessoas estão muito aventureiras. Sabe de uma coisa? Eu sou pastor, esses amigos são pastores, e vou dizer, e creio que essa também seria a palavra do coração deles, eu vou dizer para vocês uma coisa: nós estamos vivendo, excetuando aqueles que são realmente a igreja, viu? Porque tem aqueles que fazem parte da igreja, e tem aqueles que você olha e fala assim, ó, estes são a igreja. Se depender deles, a igreja avança, as portas estarão abertas, os cultos acontecem, as coisas irão desenvolvendo. Então, nós olhamos, irmãos, e nós estamos vivendo em um tempo onde está havendo muitos aventureiros dentro das igrejas. Aventureiros, eu quero falar, posso falar, pastor Carlinhos, com liberdade? Eu vou falar como a gente fala no dia a dia em nossos cultos. Aventureiros de púlpitos, aventureiros que se assentam nas igrejas, aventureiros que recebem cargos de liderança dentro das igrejas, mas, irmãos, é só uma aventura. Por que é que a gente fala que é só uma aventura? Porque uma hora naufraga, passa, aquele fogo apaga e você percebe que não havia realmente um fundamento. E nós vamos percebendo, irmãos, isso. Não é Campinas, não é Passos, não é Valinhos, não é Santa Gertrudes. Olha, é por todos os lugares onde o verdadeiro evangelho é pregado. Nós vamos chegando à conclusão, irmãos, que olha, o campo está vivendo em meio a muitas tempestades. Muitas tempestades. E se você chegou até aqui, diga Ebenezer, Senhor. Se você ainda está de pé, diga muito obrigado. Não é mérito meu, não é capacitação minha, não é bondade minha, não estou de pé pelos meus méritos, mas é a tua infinita compaixão celestial. Ebenezer, Senhor. Ebenezer por minha casa, Ebenezer por voltar aqui nessa igreja 10 anos depois e saber que ela está de pé. Ebenezer. E não é porque não ventou, ventou muito. Não é porque não passou tribulações,
provações, não é por conta disso, não é por isso, é porque o Senhor tem sido benigno, graciosíssimo para conosco, irmão. O salmista disse: se não fora o Senhor, o inimigo já teria nos devorado vivo, mas a mão de Deus tem nos guardado até aqui. Os ventos passam, irmãos. Eu falei uma vez com um irmão, que eu fui chamá-lo para poder cuidar da administração da igreja, e eu disse para ele assim: eu não estou precisando de alguém para fazer uma experiênciazinha, uma aventurazinha. Eu estou precisando, se Jesus tardar, de um amigo e de um companheiro, para daqui 30 anos eu possa olhar para você e te ver no mesmo posto de dever, firme. Nós estamos vivendo um tempo de crise de identidade, não há firmeza. Está faltando aqueles que você possa fazer assim aqui, ó. Posso contar contigo? Pode. Nós estamos vivendo num tempo difícil. As pessoas, como eu disse, estão se tornando nessa era, irmão, aventureiras na mensagem. Costumava ser assim no mundo gospel, denominacional, mas hoje está ficando muito comum na mensagem. Não pode corrigir, não é ensinável, não pode moldar, não pode instruir. Paulo disse: meu filho Timóteo, eu não te mandei para Éfeso para ser aventureiro. Eu disse para você: advirtas a alguns a não ensinarem outra doutrina e não serem levados por fábulas e questões. Timóteo, Tito, eu instruí a vocês para convencer os contradizentes que só há um fundamento sólido e verdadeiro, que é Cristo, a rocha das eras. Mas pastor, não fala não, porque senão o irmão vai embora. Que triste. Eu fui chamado para pregar. Se eu não puder advertir, o que é que eu estou fazendo no púlpito? Fui chamado para orientar. Fuja das fábulas e das questões genealógicas intermináveis. Se eu não puder falar, irmão, meu trabalho está invalidado. Ordem da igreja, atmosfera de adoração e liberdade da palavra. Não foi o que nós aprendemos? Essas três coisas manterão o que, irmãos? O Espírito Santo em uma igreja. Agora, se a nossa liberdade na palavra for tirada, então nós não podemos, não justifica. Meu verdadeiro filho Timóteo, para isso eu te deixei em Éfeso, para que advirtas. O atalaia, o sentinela, ele está lá em cima na torre para quê? Para poder advertir. E aí, irmãos, hoje mais do que nunca, a gente fica até numa certa dificuldade às vezes, porque a gente sabe o que as massas querem. A gente sabe o que o povo quer, sabe o que as pessoas querem, e é humano, é até natural. Queremos nos alegrar, queremos dançar, queremos festejar, mas aqui, Deus quer algo mais profundo conosco. Deus quer nos dar algumas coisas que possa nos manter estruturados na palavra, para quando ventar, ainda que arranque lasca da sua vida, você não vai se sucumbir, porque você tem base, você tem fundamento.
Como eu contei um dia desses na igreja, sobre a anedota que eu li, sobre um passarinho, um canarinho bonito, feliz, alegre. Eles estão por aí, bonitos, alegres, felizes. E louvado seja Deus por eles. Eles são especiais, mas eles precisam de saber algo mais do que apenas admirar suas penas amarelas e cantar as suas lindas notas musicais. E ali o canarinho pousou sobre o carvalho, e ali um pouquinho pousado sobre ele. E às vezes, irmãos, quando você tem uma verdadeira igreja, um verdadeiro pastor, valorize. Valorize, sabe por que a gente tem que valorizar? Porque às vezes é um velho carvalho que você está percebendo que o tempo não está derrubando, as provas não estão derrubando, os dissabores, as decepções não estão derrubando. Olha, vai tempo, vai prova, vem prova, vai doutrina, vem doutrina. Lá está ele batendo no mesmo velho posto do dever. O canarinho pousou ali em cima, e de repente o canarinho olhou assim para o carvalho, e falou assim com ele assim: ó velho carvalho, por que você é esquisito assim? O carvalho entendeu tudo, né? Às vezes você fala uma palavrinha meio assim, despistada, mas a gente entende. Por que o senhor é assim, velho carvalho, esquisito? Aí o velho carvalho olhou para o passarinho, irmão, falou assim: você quer dizer feio, né? Você está me achando feio, é isso? Aí o passarinho olhou para ele e falou assim: olha, para te dizer a verdade, eu já pousei em muitas árvores mais bonitas. Eu sei, irmãos, que tem árvores mais bonitas, tem árvores que falam melhor, tem melhor oratória, tem igrejas mais bonitas. Sim, tem pessoas que elas são formadas em arte, para poder mover as pessoas, mas não é até aí apenas que nós queremos chegar, nós queremos ir além. Como eu disse, você tem uma alma muito cara, muito cara. Tem árvores, o passarinho diz: eu já pousei em árvores mais bonitas. Sabe aqueles passarinhos, irmão? Cada dia pousa numa árvore. É isso que eu disse, a crise de identidade. Todo dia uma árvore, uma árvore. Olha, é triste e doloroso para nós, mas vai se acostumando. Esse é um tempo de desprendimento. De vez em quando alguns vão fazer ninho em você, de vez em quando outros vão só bater o pezinho e ir embora. E vai se acostumando para não sofrer muito. E ele a pousou e falou: já pousei em árvores mais bonitas. Aí o carvalho olhou para o passarinho e falou assim: sabe por que eu sou esquisito assim, meio feio, todo retorcido? É porque isso serve para nós, a era que vivemos, o tempo que vivemos, a apostasia profetizada para os últimos dias, crise moral, espiritual e doutrinária para os últimos dias. O carvalho olhou e disse: sabe por que eu sou esquisito assim? Porque eu fui plantado em um lugar onde há muita tempestade. Aí ele falou assim: de vez em quando passam umas tempestades por aqui, e caem árvores por todos os lados, e caem em cima de mim, e quebram os galhos, e arrancam algumas lascas de mim, mas ainda estou aqui, e não é porque eu quero, é sua graça e nada mais. Aleluia! Mas ainda estou aqui. É sua graça.
Aleluias! Oh, glória! O carvalho olhou e disse assim: eu estou retorcido e esquisito, mas é porque fui plantado onde há muitas tempestades. Irmão, a semente não tem nem a oportunidade de escolher onde ela vai ser plantada. É o semeador que a planta em algum lugar. Olha, nós fomos plantados em Laodiceia. Posso dizer uma coisa? Vocês foram plantados nesta cidade. Uns não eram daqui, outros vieram, outros são nativos do local, plantados no local. Mas vai questionar o semeador? De modo algum. Deus nos plantou em um lugar onde há muitas tempestades. Mal acabou de falar o carvalho, irmão. Veio um pé de vento com chuva e árvores por todos os lados. Sabe o que o canarinho fez? Arrumou uma frestazinha no carvalho e escondeu bem dentro do carvalho. E aí passou um pouquinho, a tempestade foi embora. Aí o canarinho saiu assim, deu uma olhadinha e saiu para fora e falou assim com o velho carvalho: mas o que foi isso? O carvalho falou: você é disso que eu estou te falando, eu fui plantado onde há muitas tempestades. E o passarinho olhou para ele e falou assim: como? Caíram todas, mas você está de pé. Irmão, quantas pessoas melhores do que nós caíram? Quantos barcos, quantos Titanics mais sofisticados do que nós naufragaram, mas a graça de Deus está nos mantendo na caminhada. Você está de pé. Oh, glória! Aleluia! E o canarinho ficou encantado com aquilo, irmão. E olhou, e de repente o carvalho falou assim: olha, tem mais uma coisa. Quando esses ventos passam, e eu suporto, porque assim, lutas vêm mesmo. Você vai ter com filho, com família, é assim mesmo. Ministros terão com outros ministros. Olha, irmãos terão com irmãos, e não é porque os outros são maus, não é isso, é o diabo que é mau, irmão, que vem para poder atrapalhar, lançar a semente da discrepância, é o diabo que vem, mas nessa noite nós estamos glorificando a Jesus Cristo. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem feito mais do que vencedores em todas as coisas. E aí o carvalho olhou e disse assim: ó, sabe de uma coisa? Quando os ventos passam e eu não tombo, descubro que ainda estou de pé, uma ciência divina acontece. Eu balancei para um lado e para o outro, minhas raízes deslocaram um pouquinho, e agora elas estão prontas para poder se aprofundarem mais e serem ainda mais firmes. Irmãos, nós estamos precisando de crentes assim, firmes. Paulo disse: sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão. A fé é o firme fundamento. Ei, tenha firmeza na tua caminhada. Deus te chama para ser uma igreja firme. Uma igreja que, não importa o quanto vente, ela está ali no posto do seu dever, como estava a igreja de Éfeso. Que é que disse Apocalipse capítulo 2? A Bíblia diz assim, que eles colocavam a prova, a teste,
aqueles que se diziam apóstolos e não eram. Aí sabe o que a irmã Brana diz na mensagem à era de Éfeso? Como assim? Como que uma igreja pode se levantar e colocar à prova um apóstolo? Aí o profeta disse: eles tinham um padrão. E eu disse no início do culto que Paulo é o padrão da igreja. Sabe qual é o nosso padrão doutrinário? Não é o William Brana, irmão. O irmão Brana disse assim, ó: Paulo pregou o que eu preguei? Não, ele disse assim, ó: eu preguei o que Paulo pregou. O irmão Brana disse assim, ó: Paulo disse assim, ó: eu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento. Quer dizer, a igreja de Éfeso tinha um fundamento para poder colocar à prova, para pôr em teste, para provar todos os espíritos e chegar à conclusão se eles realmente eram vindos de Deus. Qual era o padrão deles? Eles tinham, como diz, uma carta na manga. Qual? Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo desça do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que eu, Paulo, já vos tenho anunciado, ele disse o quê? Seja assunto encerrado. Nem se discute. Irmão, Paulo está dizendo assim, ó: não é nem para colocar na mesa, não é nem para conversar sobre, não é nem para bater boca, não é nem para parar para ver ou para poder ouvir, porque essas pessoas têm tempo demais, é o dia todo no status, no Instagram, tentando doutrinar, desencaminhar. Porque Paulo, irmãos, escrevendo aqui a Timóteo, capítulo 1, aonde eu li para começar a nossa pregação, ele disse assim, ó: não se deem, ele disse, fique em Éfeso, advirta a alguns que não ensinem outra doutrina. Pronto, não é nem para conversar sobre. Se Paulo disse, não ensina outra, irmão, não tem nem por que a gente começar a dialogar sobre outra doutrina. Para que começar a debater? Porque Paulo disse, não ensine, está fora de conjectura. Ele disse assim, ó: como te roguei, quando parti para a Macedônia, põe um pouquinho de retorno, Tiago, que ficasse em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem por fábulas ou genealogias intermináveis. E ele diz que mais produzem questões. Aqui, Paulo disse, ensinar outras doutrinas, surfar ondas chamadas fábulas e questões intermináveis. Eu estou lendo da Bíblia. Paulo está dizendo assim, ó: a única coisa que vai gerar, sabe o que é? Uma igreja de questionamento, o tempo todo, pergunta, 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 o tempo inteiro. Pastor, mas tem algum problema perguntar? Não tem não, mas nós temos que nos avaliar, olhar para dentro de nós e ver o que é que desperta os nossos questionamentos. É uma sede sincera de Deus por crescimento, ou é apenas uma especulação de quem vive namorando fábula? Porque já perceberam como que pessoas que são levadas por outros ventos de doutrinas, fábulas e questões, irmão, sempre tem alguma coisinha para jogar no ventilador. É sempre assim. Um dia ele vem, um dia ele não vem. Um dia eu descobri que ele vem na nuvem, outro dia eu descobri que ele já veio na nuvem, outro dia eu descobri que ele virá num cavalo branco, outro dia eu descubro que ele já veio num cavalo branco, e aí fica sempre
como diz Paulo, questões e questões, e não ignorando o restante do texto da Bíblia, que está dizendo assim, ó, que não edifica a fé. Porque a verdade é essa, irmãos. Não fazem, eles continuam tendo duas pernas, dois braços, dois olhos, dois ouvidos, um coração, um nariz, continua tendo uma só faculdade mental ali, não tem como ele assoviar e comer farinha ao mesmo tempo, não tem como você ler e ouvir com a mesma qualidade ali ao mesmo tempo, é uma faculdade mental ali, intelectual. Continua tendo uma alma, nada extraordinário, só um tanto mais intelectual e arrazoador, questões intermináveis. Isso aqui, irmãos, é apenas uma palavra que Paulo disse assim, ó, não se deem por fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Aí Paulo disse assim, ó, ora, o fim do mandamento. O que é o fim do mandamento? O resumo de tudo, aonde queremos chegar, o ápice da coisa. Ele está dizendo, o fim do mandamento é o amor de um coração puro. Paulo está dizendo, o que eu prego e ensino tem que nos levar a essa pedra de coroa, a esse fim do mandamento, a essa conclusão, a este ápice, a este aperfeiçoamento, a essa unidade da fé, a esse corpo sendo edificado, crescendo, sob o único cabeça, que é Cristo, a cabeça da igreja. O fim do mandamento é o amor de um coração puro. Aí diz aqui assim, ó, e de uma boa consciência. Irmãos, olha, eu estou falando de maneira bem racional, nada emocional e bem consciente. Existem fábulas, questões e doutrinas que tiram até a boa consciência. As pessoas não têm mais liberdade de sentar na mesa para comer. Até a boa consciência. A mocinha começa a conversar com o rapaz, eles não sabem, e aí, julgo desigual, ele é assim, ela é assada, e temos uma bandeira que se chama Mensagem do Irmão Brana, a qual cremos que Deus enviou para nós, mas até a boa consciência das famílias, dos líderes, é carcomida, quando recebe guarida, esse tipo de coisa que Paulo diz, cuida da igreja de Éfeso. Quantos já ouviram o irmão Brana dizendo, irmãos, que nós estamos voltando para a era efesiana? Quantos já ouviram o irmão Brana dizendo que a igreja, vamos dizer assim, a cerne, era a igreja dos Efésios? Que nós precisávamos de ser uma igreja madura, profunda, bem estabilizada na palavra, como a igreja aos Efésios. Por isso Deus nos enviou essa mensagem, para irmos de volta à era efesiana. Mas Paulo teve uma preocupação, Timóteo, cuida da base doutrinária dessa igreja efesiana, e não deixe ela ser corrompida. E eu peço a Deus que levante homens cheios do Espírito Santo, que não sofram apostasia doutrinária, que possa cuidar da doutrina da igreja, do arrebatamento. Estão captando isso, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Paulo disse assim, ó, esse é o fim do mandamento, uma mensagem, uma doutrina, um alimento que mantém o amor do povo puro. E aí, de maneira bem fria, onde está o amor puro, irmãos? Paulo disse,
cuida deles, para que seja preservada a boa consciência. Pois tem gente tão atrasado que crê que se cumprimentar, ou se ouvir, ou se ir na igreja do outro, vai pegar um espírito, está fora do companheirismo, do arrebatamento. Pelo amor de Deus, onde está a boa consciência? Que retrocesso, que atraso na caminhada, que desencorajamento, que despreparo para o arrebatamento. E aqui Paulo escreve a Timóteo: cuide. Irmãos, só o cabeçalho já é uma pregação. Está escrito aqui o tópico: as falsas doutrinas e o evangelho da graça, o bom combate. Irmãos, haveria uma proliferação de falsas doutrinas no tempo do entardecer. Mas aqui está dizendo que também haveria na terra o evangelho da graça, o evangelho do bom combate, o evangelho do amor puro, o evangelho da boa consciência. Oh, bendito seja o nome do Senhor. No versículo 6 de 1 Timóteo 1, está dizendo assim, irmãos, ó, e eu gostaria que você repetisse bem alto aí, ó: do que desviando-se alguns. Olha, para aí. Aqui está dizendo Paulo que na igreja de Éfeso, aonde ele deixou Timóteo, já havia alguns que o quê? Que já havia se desviado. Até na poderosa igreja efesiana, que tinha capacete, que tinha espada, que tinha escudo, que tinha os pés calçados, até na igreja efesiana, que conhecia os mistérios insondáveis, que conhecia a eleição segundo o beneplácito da vontade, até na igreja efesiana, que vasculhou a mente eterna de Deus, até lá alguns se desviaram da verdade. E a Bíblia diz, repete aí, ó: do que desviando-se alguns, entregaram a vãs contendas. Bem racional. O que você entendeu aí? Quem se desvia se torna o quê? O que você acabou de ler aí? Contencioso. Agora não estou falando de desviado que está lá no bloquinho do carnaval, não. Tem gente desviado que nunca bebeu, nunca prostituiu, nunca adulterou. Mas desviado de quê? Eu estou lendo aqui, ó, 1 Timóteo 1, 3. Cuide da doutrina, para que alguns não se desviem. Tem gente que nunca fumou, prostituiu, está desviado doutrinariamente. E quando se desvia doutrinariamente, Paulo está dizendo, começa a contender. Tem mais aqui, irmãos, ó. No versículo 7 de 1 Timóteo, Paulo está dizendo que quem é levado, irmão, entenda, Paulo está dizendo que quem é levado por fábula, genealogias, e quem desviou-se da sã doutrina, perdeu o amor puro, a boa consciência e a edificação da fé. E aí, por consequência, ele se tornou o quê? Um contencioso. E qual é o resultado dele ter se tornado um contencioso? Versículo 7, diz assim, ó: querendo ser o quê? Assim que desvia, ele se acha o mestre. O pastor não está entendendo, é porque Deus me deu uma revelação.
Puxa, e o pastor está orando lá 50 anos direto e Deus não fala com ele. Toma o sagrado tempo dele, dando a vida dele, urrando. Não, mas é porque ele não está entendendo. Aí quando o pastor vai chegando, não, irmão, aqui está dizendo assim, ó, fábulas, questões, desvios doutrinários, tirou o amor puro, desviou a boa consciência, entrou coisas que não edificam a fé, e a Bíblia diz assim, que ainda entrou uma soberba tão grande, que a pessoa se acha o mestre. O mestre. Olha aí, ó, querendo ser doutores da lei, e o que é que diz aí? Não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. E o que prova que não entende o que diz e afirma, é que hoje diz e afirma isto, amanhã diz e afirma aquilo, depois da manhã diz e afirma aquilo outro, e assim como eu disse, surfando ondas sobre ondas. Eu acho tão bonito aquele crente, que pode não embalar muito, mas passa 1 ano, lá vai ele, passa 2 anos, lá vai ele, passa 10 anos, lá vai ele. Onde é que você está? Na mesma caminhada. Como que você crê? Estou me alimentando o mesmo alimento. Está de pé ainda? Pela graça de Deus. Já foi ferido? Já. Mas Deus me curou. Deus me restaurou. Aleluias. Sempre caminhando. É maravilhoso isto, irmãos. Constância na caminhada. Eu me lembro quando comecei a assumir o ministério pastoral, e eu vinha numa empolgação, num entusiasmo, eu queria que todo mundo se abrasasse na presença de Deus, e que todos os cultos fossem um verdadeiro incêndio real, e eu ia para minha casa triste às vezes, arrasado, e eu dizia, meu Deus, mas esse irmão não move, não quebra, não glorifica, não ora, não adora, nada o toca. Mas era assim, irmãos. Aí eu chegava lá quarta, ele estava lá. E aí eu chegava lá sexta, ele estava lá. E eu voltava no domingo de manhã, e ele estava lá. E a família era internada, e no outro culto, ele estava lá, e as lutas batiam, e ele estava lá, chegava atrasado do trabalho, e ele estava lá, e eu fiquei olhando, pensando, esse é um dos homens mais fiéis que tem dentro dessa igreja. E se fosse olhar pelo lado natural, você diria, como bater em ferro frio, não muda nada, mas irmãos, constante. O filho nasceu, ele está lá. Criou os filhos, ele está lá. Os filhos casou, ele está lá. Os netos chegaram, ele está lá. Irmão, doutrina bombardeou, fuzilou, tabernáculo brana, os filisteus vêm sobre ti, o inferno alvejando a igreja, ele está lá. O tempo inteiro ele está lá, mantendo a unidade da fé, a perseverança na caminhada. Irmãos, nós precisamos desses crentes. E já há alguns que às vezes eles chegam, irmão, e eles saltam, e isso é maravilhoso, eles glorificam, levantam a cadeira e se movimenta, e quase que faz igual Jonas, prega para toda Nínive em 3 dias, ou 40 dias, algo assim, evangeliza toda a cidade, e você diz assim, esse é o obreiro que eu estou orando, pedindo a Deus para enviar, só pode ser ele, o homem, Deus me respondendo a oração, aí daqui a pouco você fala, não é, ele só era eufórico, efusivo, mas, ele lá com a latinha na mão. Olha ele lá no trabalho. Olha ele lá metido com aqueles tipos de doutrina, fábulas, questionamento. Foi só um tempo.
não suportou a espera, não suportou a moenda, não suportou as tentações. Era só um carroção vazio, fazendo muito barulho, mas às vezes o outro vai gemendo, cheio do Espírito Santo, mas ele não recua na batalha. Deus vos abençoe, irmãos. Fico feliz de encontrar vocês, depois de 10 anos tendo passado por aqui. Isso significa que o Senhor tem cuidado de vós. Mantenha firme na caminhada, mantenha no posto do teu dever, não te aparte da sã doutrina, não te aventures, não deixe fábulas, questões te levarem, mantenha-te sempre na palavra. Às vezes alguém vai te achar estranho, mas lembra do Carvalho. Eu sei porque eu sou esquisito. Os ventos me fizeram assim. Quando eu digo assim, eu sei porque eu sou estranho, é porque às vezes nós somos estranhos mesmo, irmão. Você já ouviu falar que o pastor é um pouco desconfiado? Você acha que é à toa? É? Hã? Muito vento. Exato. Às vezes fala assim, mas o pastor é esquisito, hein? Lembra do Carvalho? Onde ele foi plantado, como ele começou, qual é a história dele. Todo mundo tem uma história. E às vezes as coisas nos acompanharão, humanamente falando, até que terminemos a nossa jornada. Mas fica tranquilo, irmãos, estamos voltando para a eternidade. Estamos indo para a casa do nosso Pai. Um dia destes não mais haverá dor, incompreensão, não haverá coisas estranhas mais em nossas vidas. Advinda dos vendavais. Tem coisas que são marcas, são sequelas de batalha. Mas fique firme. Tá bom? Paulo disse, querendo ser doutores da lei, e não entendem nada. Aqui, deixo mais um texto para vocês e vamos terminando. 2 Pedro, capítulo de número 2. A Bíblia diz assim, ó, se puder colocar aí para os irmãos lerem. 2 Pedro, capítulo de número 2, verso 1. Diz assim, também houve entre o povo, estão comigo aí? Falsos profetas. Tá, houve. Ele está falando, Pedro, de um tempo passado, contemporâneo dele, onde se levantou alguns falsos profetas. Aí agora, como um profeta, ele começa a olhar para o futuro e fala assim, ó, e houve entre o povo falsos profetas, como entre vós o quê? Haverá também falsos doutores. Cuidado com eles, viu? Falsos doutores, e olha aí o que diz o verso 4, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentinas destruição. Pedro disse que nos últimos dias se levantariam os doutores. E uma das características dos que reivindicam ter os ministérios de mestres, aqui está dizendo que uma das características seria o quê? Introduzir doutrinas e heresias entre o povo. E aí, o profeta irmão Branham não é do aleatório, ele disse assim, ó, em todas as eras da igreja, os mestres sempre causaram os problemas. Olha o nosso Brasil aí, gente. E quem teve o título de ser mestre, eu sei onde eu estou, eu sou o mestre, eles causaram 99% dessa bagunça. Os mestres. Põe a nuvem assim, vira a nuvem assim, faz a nuvem assim, estica para lá, põe ali, vira para aqui. É eles, os mestres. Fizeram isso aí
segregaram as pessoas, trouxeram reprovação, mácula sobre algo tão precioso como é esta mensagem que nós cremos, porque isso aqui é lindo, é precioso, é vindo de Deus para preparar uma igreja para ser arrebatada. Por isso que o diabo tenta macular a palavra. Mas você sabe por que eu estou lendo aqui? Verso 2 diz assim, ó: e muitos seguirão as suas, quer dizer que eles terão sucesso, pelos quais será blasfemado o quê? Sabe os falsos mestres? Eles são culpados de levarem essa mensagem ser blasfemada. Se não tivessem colocado o irmão Brana onde não deveria ter colocado, o irmão Brana disse: não me coloque aí, mas eles o colocaram onde ele pediu para não colocar. Se não tivessem distorcido a preciosidade dessa mensagem para fazê-la falar o que ela não falou, tem coisa que se o irmão Brana estivesse assentado na cadeira, nos ouvindo pregar, ele diria: eu não afirmei isso, tu que dizes. Aqui está dizendo que os mestres introduzirão de maneira sorrateira heresias que vão levar a verdade a ser blasfemada. Olha como essa mensagem tem sido blasfemada, igreja. Por quê? Por causa do pastor simples, por causa do irmãozinho ali espiritual. Se você chegar 5 minutos antes do culto, falar para ele: prega aí, ele abre a palavra, Deus o usa e abençoa a igreja. É por causa dele que a verdade é blasfemada? Não. É por causa do pastor de ovelha, que todo dia está ali, cansado ou não, inspirado ou não, com problema ou não, com retórica ou não, está ali todos os dias, apacentando, cuidando, chorando, orando. É por causa dele que a verdade é reprovada? Aqui diz que não. Aqui diz que é por causa desses mestres. E no versículo 3 fala o quê? E por avareza farão de vós o quê? Negócio com o quê? Eles têm o dom da palavra. Por isso, olha, irmãos, ó, pé no chão. Assim como os pentecostais são enganados pelos dons de línguas, pelos dons de cura, assim como a besta enganará a terça parte da terra com prodígios e maravilhas. Sabe de uma coisa? Os falsos mestres, com o dom da palavra, mas com o espírito de fingimento por detrás. E a Bíblia diz assim, ó: sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E aí ele segue falando que o juízo não tardou daquelas nações, e também não tardará sobre estes causadores de danos para o evangelho. E aí, o irmão Brana, não vai dar tempo, amanhã temos culto, a gente pode continuar. Aí o irmão Brana disse assim, aqui ó: e o jovem rico veio para Jesus e disse o que para Jesus? Bom, alguém lembra? Bom mestre, bom mestre. Jesus olhou para ele e falou o que com ele? Por que me chamas bom? Bom há somente um, que é Deus. Sabe o que o irmão Brana disse na mensagem à era de Esmirna? O Nicodemos veio de noite e disse o quê? Rabi, bem sabemos que tu és o quê?
mestre vindo de Deus, porque ninguém faz o que tu faz se Deus não for com ele. Jesus nem deu bola. Jesus olhou para ele e falou assim: você está precisando converter. Você nem sabe qual é a dispensação que eu estou vivendo. O jovem rico disse: bom mestre. Ele ainda não era o mestre. Nicodemos disse: sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Naquele sentido, ele ainda não era mestre. Uma, não tinha saído dos seminários deles, não tinha formação deles. Outra, ainda não tinha virado a dispensação. Ele se tornou mestre, disse o irmão Brana, sabe quando? São João 14, quando eu vou, mas o Pai enviará outro Consolador, outro em o meu nome, e aquele que vai vir em meu nome, ele vos ensinará, ele vos guiará em toda a verdade, ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito, e naquele dia ninguém precisará de vos ensinar, porque o próprio Santo estará habitando em ti. Irmão, o Espírito Santo é o nosso mestre. Portanto, sede cheios do Espírito Santo. Ele é o bom pastor, ele é o mestre, ele é aquele que opera tudo em todos, segundo o que é útil para cada um de nós. Glorificado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o nome dele? Você pode ficar de pé, você pode dar glória ao nome dele, você pode agradecê-lo agora, dizer: Senhor, muito obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu Espírito, obrigado pela tua misericórdia, obrigado por estar aqui nessa noite te adorando. Nós te adoramos, te agradecemos, nós louvamos a tua bondade. Hosana, Hosana. Louve ao Senhor, louve a Ele. Louve a Ele, igreja, exalte a Ele, igreja. O ensinador de justiça está aqui, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Ele está presente nessa noite. Oh, aleluias, oh, glórias, aleluia, 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 aleluias. Hosana, hosana ao teu nome, meu Pai, aleluias. Em cada era temos apenas o mesmo padrão. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro determinado por Deus numa certa era. E em seguida, a partir daquele mensageiro, a luz se espalha através do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Mas é claro que todos aqueles que saem, nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro falou. Recordem, Paulo advertiu as pessoas que falasse apenas o que ele falou. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconhecer que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Ó, quão importante é ouvir a voz de Deus por meio do seu mensageiro, e então dizer apenas o que ele disse fielmente. Não ensine outra doutrina. Não se deem
por ser levados por fábulas ou questões, mas fique sempre na palavra, irmãos. E se nós demorarmos nos vermos, que possamos nos encontrar e olhar uns para os outros e dizer assim, mais uma vez: Ebenezer, até aqui o Senhor está me sustentando, obrigado, Jesus, ainda estou de pé, ainda estou na tua presença. Aleluias. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Aleluias.